noite. Vocês me ouvem bem? Tá? Eu não consigo falar muito alto, é bom ter um microfone. Eu tenho que ficar aqui por causa da câmera. Todo esse espaço. Então, primeiro eu gostaria de agradecer o convite da casa. A Mara contou muito gentilmente, depois que ela assistiu uma fala minha lá em Araguari. Eu estou sempre fazendo algumas palestras lá no Nascimento e eu estou sempre falando sobre Boa Nova, que é o meu novo livro de cabeceira e agora o meu livro preferido. E aí a Mara, quando ela me contou que vocês estão fazendo um estudo do livro Palavras de Vida Eterna, que é uma discografia do Chico, estava pelo prefeitor Emmanuel. E aí, quando ela me falou qual que era o capítulo que eu ia trabalhar hoje, eu fiquei muito contente. Porque eu pensei assim, nossa, que legal, vai bem ao encontro do que eu ando lendo, do que eu ando estudando. E na segunda-feira eu estava numa reunião com os trabalhos mediúnicos, lá da Seara, e nós estávamos conversando sobre o quão interessante é a leitura. A leitura tem uma coisa misteriosa, que quando a gente lê alguma coisa, a gente vai conversar com uma pessoa e a pessoa comenta algo que está relacionado àquilo que nós estamos lendo no momento. A gente vê uma postagem na internet, parece que está relacionado com o que nós estamos lendo no momento. E parece que tudo vai guiando ali no momento do que nós estamos lendo. Então a leitura tem essa coisa misteriosa, interessante, né? E foi justamente o que aconteceu. E aí eu comecei a estudar o capítulo 23, Adoração e Fraternidade. E aí eu fui estudando, e aí eu pensei, antes de eu entrar realmente no texto, eu acho que é importante uma introdução para a gente entender o que significa adoração. E aí eu fui procurar no capítulo do Livro dos Espíritos, na terceira parte, capítulo 2, que vai falar sobre a lei de adoração. E aí o Kardec, que quando ele vai fazer ali a compilação dos livros, né, da obra do Pentateuco, ele tem algumas nuances que são geniais, né? A forma com que ele organiza as questões é algo assim genial. E ele tem lá na lei de adoração, da questão 649 até a 652, ele está querendo mostrar qual que é o objetivo da adoração. Depois, quando ele está ali da questão 653 a 656, ele quer mostrar sobre a adoração exterior. No que consiste a adoração exterior? Então, eu peguei lá a questão 649 e o que o Kardec está questionando para o Espírito. No que consiste a adoração? Qual que é o objetivo da adoração? E aí, muito simples, né? Então, os Espíritos respondem a gente de forma muito simples. Às vezes nós estamos pouco despreparados para entender, mas ele vai falar, a elevação do pensamento a Deus. E quando a gente eleva o pensamento a Deus, nós aproximamos a nossa alma dele. E depois, nas outras questões, Kardec vai construindo, mostrando desde quando existe a questão da adoração. E aí ele pergunta, na próxima questão, se a adoração ela é inata a nós. Ou seja, se nós nascemos com ela, se é natural. E o Espírito vai responder que sim, é natural. É como se fosse um carinho do Criador. E aí, como eu sempre gosto de relacionar tudo que eu leio dentro do Espiritismo com a filosofia, porque o Espiritismo e a filosofia andam de mãos dadas, eu me lembro de Descartes. Descartes, que é conhecido como o pai do racionalismo, ele vai falar que nós temos na nossa mente 3 tipos de ideias. Nós podemos conceber tipos de ideias. E aí, a primeira ideia que nós podemos conceber, elas se chamam ideias adventícias. Ideias adventícias é tudo que eu aprendo pelos meus 5 sentidos. Eu estou vendo vocês, eu estou aprendendo. Eu estou sentindo um cheiro, eu estou aprendendo.
eu como alguma coisa muito gostosa, eu estou aprendendo. Então, tudo que a gente aprende pelos 5 sentidos são ideias adventícias, né? A gente constrói nosso conhecimento. Depois ele vai falar que nós temos ideias fictícias. Ideias fictícias é tudo que, através dos sentidos, eu componho com a minha imaginação. Por exemplo, a sereia. O que é a sereia? Metade mulher, metade peixe. Encontro esses dois, né, de acordo com o sentido. Consigo ver uma mulher e consigo ver um peixe. Quando eu faço a composição, eu tenho uma ideia de sereia. Ah, uma montanha de ouro. Existe? Não existe. Mas eu consigo conceber uma ideia de montanha e consigo conceber uma ideia de ouro. Quando eu junto a montanha de ouro, eu tenho uma ideia fictícia. E aí vem a ideia mais importante para Descartes, que são as ideias inatas. E aí ele vai falar que nós nascemos com essas ideias, que elas são como um carimbo do Criador. E esse carimbo, eu acho que o microfone desligou. Mas vocês me ouvem? Tá tudo bem? Pode continuar? Trocou Você a acabou de bateria? tocar? Você não foi. Mas aí atrás vocês me ouvem bem? Eu vou falar mais alto. E aí ele vai falar das ideias inatas. As ideias inatas são as ideias mais importantes, porque são como carimbos do Criador da criatura. É como se no momento que a gente nascesse, Deus pegasse um carimbo e carimbasse a nossa alma. E aí para o Descartes, ideias inatas é o conhecimento de Deus e as ideias matemáticas. Mas a gente deixa as ideias matemáticas para lá e vamos concentrar na ideia de Deus. Então, lá para o Descartes, ele dizia isso. Que todo mundo que nasce recebe um carimbo de Deus na alma e tem a ideia de Deus presente. É a mesma coisa que a gente encontra aqui no Livro dos Espíritos. Nós temos a ideia de Deus conosco desde o nosso nascimento. E o mais interessante é que mesmo os povos que não têm contato com a civilização, eles também têm uma ideia de divino. A gente sabe, estudando história, que os gregos, os romanos, eles tinham, além de uma ideia de divino, eles acreditavam em vários deuses no começo. Eles eram politeístas, depois que eles viraram monoteístas. Então, essa construção da ideia de Deus, ela vem de muito tempo. Todas as tribos, todos os povos, nós nascemos com isso, é natural. É como se fosse mesmo, nós fôssemos carimbados na nossa alma. E aí, aqui, nas questões, o Kardec, ele vai contando esse percurso até chegar na adoração exterior. E aí, lá na questão 653, deu certo? Deu certo? Melhorou? Que bom! Senão a voz ia falhar. E aí na questão 653, o Kardec ele vai perguntar se é preciso manifestações exteriores para a adoração de Deus. E o Espírito vai responder assim: a verdadeira adoração vem do coração, precisa partir do coração. E devemos nos lembrar sempre que Deus, ele vê todas as nossas ações. Tudo que a gente faz, de bom, de ruim, todas as nossas ações, Deus sabe, Deus conhece. E aí, o que acontece? O Kardec, não muito satisfeito com essa resposta, ele vai falar o seguinte: ele vai puxar a letrinha A e ele vai fazer uma outra questão. Ele vai perguntar o seguinte: é útil a adoração exterior? E o Espírito responde que sim, é útil. Mas se não for enganoso, se não for um simulacro, se não for falso. Porque é útil todo bom exemplo,
E aí eu parei quando eu estava lendo essa questão e eu fui começar a pensar. O que eu fui analisando dessas respostas? Primeiro, Deus está observando todas as nossas ações. Nós temos uma adoração a Deus quando nós elevamos o nosso pensamento, quando nós elevamos nossa vibração a Deus. E está tudo bem ter uma adoração exterior, contanto que ela seja um bom exemplo, porque é útil todo bom exemplo. E aí, quando eu vi essa definição do bom exemplo, eu fiquei muito curiosa para saber qual que era o significado da palavra adoração, como ela era entendida na Bíblia. E aí eu fui procurar o significado de adoração. E aí eu achei a palavra, avoda. E aí, a raiz de avoda é avod, que em hebraico, quando a gente vai procurar o significado, a gente consegue entender por trabalhar, por servir, serviço e adoração. Então, olha, de uma raiz, olha quantas palavras a gente consegue encontrar. Trabalhar, servir, serviço, adoração. Adoração é trabalhar para Deus, é um serviço para Deus. E como que a gente trabalha para Deus? Como que nós podemos servir a Deus? Fazer bem. Fazer a quem? Sem olhar aqui. Exatamente. A gente serve a Deus quando a gente ajuda o próximo, independente de quem seja esse próximo. Quando a gente faz boas ações, porque é útil todo bom exemplo. Olha a construção dessas questões, olha esse trabalho que Kardec faz, que é genial. E aí, pesquisando mais, fui ler a próxima questão, que é a 654, e na questão 654, o Kardec, ele vai questionar o seguinte, ele vai falar assim: Deus tem preferência por tipo de adoração? Ele prefere que a adoração seja de uma maneira ou de outra? Não. Cada um tem sua escolha, né? É isso mesmo. E o mais importante é que toda adoração tem que partir do coração, assim como ele falou anteriormente. De nada adianta se for falsa. E ele vai falar o seguinte, que o importante é que se faça o bem e tente, tanto quanto possível, não fazer o mal. E aí ele continua falando que todos nós somos irmãos e filhos de Deus. E nós temos algumas pessoas, eu até antigamente pensava um pouco assim, quando a gente escuta a palavra adoração, quando a gente vai pensar em adoração, está muito ligado a cânticos, está muito ligado ao louvor. E aí no finalzinho, o Espírito vai responder que quando não é de coração, nem os cânticos chegam até Deus. E aí eu achei super interessante isso. Eu pensei, olha isso, então tudo bem louvar também, é uma adoração exterior. Mas quando nós louvamos, sem ser de coração, só da boca para fora, assim como a oração, ela não chega até Deus. E aí, eu continuei a pesquisa e a gente vai pensar agora na palavra fraternidade, porque o título é Adoração e Fraternidade. E é tão interessante que Emmanuel, quando ele está trabalhando o texto, a gente vê que ele vai pensar em todas as palavrinhas. Nenhuma palavrinha que está ali no texto foi colocada à toa, foi ditada à toa. Então, adoração serviço a Deus, trabalhar para Deus. E como a gente trabalha para Deus? Ajudando o próximo. E a fraternidade? A fraternidade é a união, é a harmonia entre o próximo, mas nós temos que pensar a fraternidade como universal. É só a fraternidade universal que faz sentido.
Por quê? Porque todos nós, se nós formos pensar nas várias existências, nós temos um grau de parentesco de alguma forma, né? Hoje estamos aqui, cada um no seu lar, mas não quer dizer, por exemplo, que quando eu saio de encontrar algum irmão em situação de rua, que ele não tenha sido uma pessoa cara para mim em outra existência. Por isso que nós temos que tratar todo mundo bem, todo mundo igual. Porque hoje ele pode estar naquela situação, mas pode ter sido um amigo muito querido em outra existência, pode ter sido um familiar em outra existência. E agora os papéis inverteram. Agora eu nasci numa família, ele nasceu em outra. Tudo pode acontecer. Nós temos sempre que ter em mente isso, que nós somos irmãos, nós somos filhos de Deus. Então, a fraternidade, ela deve ser pensada nessa forma. Temos aí uma fraternidade universal. E aí, depois desse título, vem o versículo, que Emmanuel, na maioria dos seus textos, ele lança para a gente um versículo, e aí ele vai trabalhar nesse versículo. E aí, qual que é o versículo que ele traz para essa lição? Está lá em João, a sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 21. É o versículo que vai finalizar esse capítulo. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Esse capítulo, ele é muito bonito, dessa primeira carta. Por quê? Porque esse capítulo, do versículo 7 até o versículo 21, o que João está narrando? Que Deus é amor. E aí a gente consegue ver a diferença que existe do Deus do Antigo Testamento para o Deus do Novo Testamento. A definição, a forma como é falado de Deus. No Antigo Testamento, a gente tem Deus como Adonai, que é meu Senhor. E as pessoas tinham medo de Deus. Né? Deus era um Senhor justo, ainda é um Senhor justo, mas eles tinham muito medo dele. Era aquela ideia, né? Do olho por olho, dente por dente. Quando vem Jesus e começa a falar de Deus para os seus discípulos, ele faz uma transformação que é maravilhosa. Porque Deus que era Adonai, que era meu Senhor, agora é Abba, que é pai, papai. Então, a gente vê a forma carinhosa e íntima que Jesus vai tratar Deus, que é nosso Pai. E aí tem essa mudança. E nesse capítulo, o que João está escrevendo? O que ele vai falar no versículo 8? Ele vai falar assim, que quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha que bonito, fica até arrepiado. E aí, ele vai narrando para nós, nos outros versículos, que Deus entrega o seu único filho para nos salvar. Ele vai falar que Deus nos ama primeiro, por isso que nós amamos a Ele. E aí, os dois últimos versículos, ele vai lá no versículo 20 e escreve que nós, se falarmos que odiamos um irmão, também não amamos a Deus. Porque como que você odeia alguém que você vê e ama alguém que você nunca viu? Como que você pode falar que você ama a Deus e você odeia o seu irmão? E aí no versículo 21, ele traz o versículo da nossa lição de hoje. Que, olha, deixa eu só te fazer pé. Como corrigir? Sim, na época. eu respondo se eu souber. Da Grécia Antiga, negócio de. Dentro do dente, isso aqui, foi na época da Grécia Antiga? Não, isso é na época de Moisés. Isso, do Antigo Testamento. É porque eu confuso, fico lembrando que a placa. Não, pode perguntar. O que eu souber responder, eu respondo. O que eu não souber, se alguém da plateia aí, o pessoal quiser responder, vocês respondem. E aí, pessoal? Então, né, nós temos esse versículo para ser trabalhado. Então, o que acontece? Se a gente for pensar, Deus é amor.
Nós só conseguimos servir a Deus quando nós trabalhamos para Ele. Nós trabalhamos para Deus como? Ajudando o próximo. Por quê? Porque nós somos criaturas de Deus. E aí, quando eu estava trabalhando esse versículo, lendo esse versículo, eu fui pensar naquela carta de Paulo aos Hebreus, lá no capítulo 6, versículo 9, que ele vai falar o seguinte: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. E aí a gente se questiona, porque Deus também de nós espera coisas melhores. Deus espera que sejamos melhores no dia a dia. Deus espera que tenhamos atitudes melhores para com o próximo. Porque nós estamos o tempo todo presos à adoração exterior, presos ao exterior, presos à forma. E a gente também está muito preso ao olhar que o outro tem para a gente. Como as pessoas nos olham, o que as pessoas pensam de nós. Nós estamos o tempo todo presos a isso. Isso é o exterior. E a gente esquece um pouco. Então, isso abre questões para pensarmos o que temos feito para adorar a Deus. O que temos adorado? Como temos adorado? Como temos agido? E aí, só é possível melhorarmos através do convívio. A pandemia mostrou muito isso para nós, né? Nós ficamos isolados, porque não podíamos sair de casa. Tinha gente que saía, mas não podíamos sair de casa, tínhamos que ficar mais quietos, recolhidos. E aí, o que aconteceu? Muitos de nós, né, tivemos alguns transtornos psicológicos, depressão, crise de ansiedade. Por quê? Porque, né, ficamos isolados. Aristóteles já dizia que nós somos animais políticos, nós somos seres sociais, nós precisamos viver em sociedade. E a gente só evolui, só aprende se nós vivermos em sociedade. Não existe uma outra forma. Porque é vivendo em sociedade que a gente tem a oportunidade de ajudar o próximo. Que eu consigo vir aqui ajudar numa sopa, que eu consigo trabalhar numa campanha de elaboração de alimentos, ou que eu consigo simplesmente estar numa casa espírita e ouvir alguém que quer conversar. Às vezes a pessoa, ela não está precisando de nada material. Ela está precisando só que alguém pare 5 minutinhos e converse com ela. Lá nessa casa espírita que eu frequento, eu fico na biblioteca. Aí tem dia que o trabalho na biblioteca não rende. Porque as pessoas que estão lá esperando para constar, elas querem conversar. E aí elas vão para pegar o livro, só que elas também não querem pegar o livro, elas querem conversar. E aí tem uma cadeira do lado, né? Aí a pessoa senta na cadeira e a gente vai conversar. Um dia uma senhora ficou conversando comigo, e aí no final ela falou assim: nossa, a hora passou tão rápido. Ela estava esperando a medicação. Ela falou assim: nossa, a hora passou tão rápido, foi tão bom conversar, que agora eu vou chegar em casa, sou só eu e meu marido, e ele fica quietinho, eu converso. E eu converso bastante, eu conversei com ela. E agora todas as vezes que ela me vê lá na casa, ela vem conversar comigo, ela pegou até meu WhatsApp. Então, às vezes, o que as pessoas precisam é disso. Isso também é caridade, só que é caridade moral. Às vezes a gente fala assim: nossa, não tem como fazer caridade, não tem condição financeira. Às vezes a gente não precisa, a gente só precisa ouvir, né? Visitar um asilo, um abrigo, né? Quando a gente vai no asilo, o que os idosos querem? Conversar. Jogar dama e conversar. É isso que eles querem. E isso é de graça. Não precisa ter dinheiro para fazer isso, né? Não precisa ter dinheiro para dar atenção para uma pessoa que quer conversar. Às vezes só isso já muda o dia da pessoa. Eu vi que essa senhora ficou muito contente, foi legal conversar com ela. E aí, dentro desse capítulo de lei de adoração, tem uma questão lá, que é 457, que vai falar sobre a vida contemplativa. E aí essa questão é muito interessante, que ela é curtinha, que o Kardec ele questiona assim para o espírito: tem algum mérito a pessoa que consagra a sua vida a uma vida contemplativa, só pensando em Deus, só fazendo orações? E aí o espírito responde: não. Porque se a pessoa, e aí
questiono o seguinte, porque não faz nenhum mal para ninguém. A pessoa está só meditando, orando, né? Não faz mal para ninguém. E o Espírito fala assim, não, porque se a pessoa não faz o mal, também não faz o bem, e aí essa pessoa é inútil. Por quê? Porque quando nós viemos aqui para a Terra, Deus quer que nós pensemos nele, mas que não só pensemos nele, porque nós temos deveres a cumprir, nós temos atividades para fazer. Então, a vida, né, só vai ter esse sentido se nós praticarmos as ações, se nós fizermos os deveres que precisam ser feitos. E aí, olha, agora passou rápido. Quando a gente for, então, pensar na questão da adoração, agora a gente vai ter em mente que é sempre fazer uma ação para ajudar outra pessoa. É quando eu ajudo outra pessoa que eu estou adorando a Deus. E aí, Emmanuel, começa o texto. Agora eu vou começar o texto de verdade, porque eu precisava fazer essa introdução para a gente entender o que é essa palavra adoração, que me chamou muita atenção. E Emmanuel começa: construirá santuários primorosos no culto ao Senhor da vida. Quantas igrejas, templos nós temos aí que são consagrados a cultuar o Senhor da vida. E quantas vezes a gente esquece que, às vezes, a única coisa que a gente tem que fazer é o que Jesus falou, que é se trancar no nosso quarto mais íntimo, que é silenciar a nossa mente e ouvir o nosso coração e ter uma conversa íntima com Deus. Às vezes a gente não precisa ir num lugar para falar com Deus, mas a gente está tão preso a adorações exteriores, a símbolos exteriores, que a gente acha que precisa. Mas é sempre bom vir na casa tomar um passe, isso é muito importante, pessoal. Pronunciarás orações sublimes, exaltando-lhe a glória excelsa. Quantas vezes falamos orações longas, bonitas, mas se a gente for pensar mesmo, nenhuma palavra é de coração. Às vezes a gente constrói umas orações bonitas, a gente fica um tempão fazendo orações, mas nenhuma palavra que sai ali é de coração. É uma conversa íntima com Deus, é um agradecimento sincero ou um pedido honesto. Tecerás com cintilações divinas a palavra comovente e bela com que lhe definirás a grandeza. E Deus dentro de nós? Será que nós paramos para pensar como anda a nossa relação com Ele? Se a gente consegue ter essa sintonia, se a gente consegue elevar esse nosso pensamento a Deus? Combinarás com maestria os textos da Escritura Divina para provar-lhe a existência. O estudo é importantíssimo. Eu gostei muito da fala aqui no começo, o estudo aí que estão querendo fazer na casa, e é muito importante, porque o que o estudo faz? Ele alarga a nossa mente, todo estudo. Só que ajudar o próximo alarga o nosso coração, alarga o nosso sentimento, nos enche de amor. Porque às vezes a gente vai ajudar o próximo pensando assim, vou ajudar porque ele está precisando. Só que quem sai ajudado somos nós. Quantas vezes a gente tem um problema, e a gente sempre vai conversar com alguém que também tem um problema, e a gente consegue achar uma solução para o nosso. Ou a gente está com uma dor muito grande, e vai ajudar, vou ajudar a fazer uma sopa, vou ajudar a arrecadar alimento. E a gente sai melhor, a gente sai leve, a gente sai feliz. Exibirás dons mediúnicos, dos mais excelentes, de modo a falares dele, com eficiência e segurança, às criaturas irmãs. A gente esquece que a mediunidade é um trabalho, é um compromisso que nós temos. E que através da mediunidade, por isso que é importante quem tem uma mediunidade ostensiva, trabalhar, estudar, porque ela vai servir de instrumento para que ajudemos outras pessoas, tanto encarnados quanto desencarnados. Só que mais do que ajudar as outras pessoas, no momento que nós estamos trabalhando em nossa mediunidade, nós estamos nos ajudando.
somos os primeiros a serem ajudados. Porque quando a gente está ali numa sessão de trabalho mediúnico, aqueles irmãozinhos de sofrimento que vêm pedir ajuda, o que eles estão falando ali é para servir de aprendizado para nós, para que nós não façamos as mesmas coisas, para que nós possamos ser melhores. E a gente esquece de ouvir, né? Ou ouve e sai pelo outro lado. Escreverás livros admiráveis, comentando a sabedoria. Comporás poemas preciosos, tentando ornamentar-lhe a magnificência. Clamarás por ele, em súplicas ardentes, revelando confiança e fidelidade. Ou seja, a gente vai reconhecer Deus através do amor ao próximo. Nós devemos pensar em Deus a partir de agora, tentar compreendê-lo de uma forma diferente do que compreendíamos até então. Temos que pensar em Deus da forma que, quando eu ajudo meu irmão, Deus fica contente. Por que ele vai ficar contente? Daqui a pouco a gente vai chegar aí. Adorar-lo-ás com a tua prece, com a tua arte, com o teu carinho e com a tua inteligência. Contudo, se não amas a teu irmão por amor a ele, Pai amoroso e justo, de que te vale o culto filial, estéril e egoísta? Um simples pai de família, uma pessoa comum como nós, no campo da humanidade imperfeita, alegra-se e dilata-se nos filhos que, em lhe compreendendo a dedicação, se empenham no engrandecimento da própria casa, através do amparo constante aos irmãos menos felizes. Imagina um pai e uma mãe que tem seus filhinhos, tem lá um filhinho que tem, por exemplo, um pouco mais de dificuldade em aprender alguma coisa na escola. Vê os outros irmãos que são um pouco maiores, que têm mais facilidade, ensinando ele. Imagina o pai e a mãe chegam em casa e vê aquilo, ele vai ficar contente. Assim é Deus. Por isso que eu falei que ele ia ficar contente. Quando a gente ajuda o próximo, Deus vê que a gente está tentando amparar, está vendo que o irmão está indo por um caminho que não é legal, e a gente tenta aconselhar, está vendo que a pessoa está passando por dificuldade, a gente tenta fazer um movimento para ajudar, ele também vai ficar contente. Se nós, simples humanos aqui, meros humanos, a gente se contenta em ver, né, uns ajudando os outros, imagina ele. Incontestavelmente, a lealdade de tua fé representa o perfume de alegria nas tuas relações com o Eterno Senhor. Mas não ouvides que o teu incessante serviço na plantação e extensão do bem é a única maneira pela qual podes realmente servi-lo. Antes de ajudar, nós estamos sempre sendo ajudados. Sempre. Só que a gente esquece isso. Então, eu sento ali e vou prestar 5 minutos de atenção a uma pessoa que quer conversar comigo. Só que a pessoa está conversando comigo, que ela precisa. Só que às vezes eu esqueço que eu também preciso conversar. No dia que eu conversei com a senhora, ela saiu toda contente, que a gente tinha conversado bastante, eu também fiquei contente, porque ela me contou tantas coisas legais. E foi uma troca tão interessante, porque ela estava me contando dos livros que ela leu, me contou de um livro que eu tinha interesse em ler, e aí ela leu esse livro, ela me explicou. E aí depois até eu procurei o livro e fui ler também. Então, olha aí. Assim como eu ajudei ela conversando, dando um pouquinho de atenção, ela me contou algumas coisas que eu queria saber do livro, e depois eu fui lá e procurei o livro e li. Então, ela me ajudou e eu ajudei ela. É uma via de mão dupla. Seja qual for a igreja em que externas a tua reverência à majestade divina, guarda, pois, a oração por lâmpada acesa em tua luta de cada dia. Não importa a religião que as pessoas professam, independente da religião que for, a gente sempre tem que pensar na oração como essa lâmpada que vai fazer o quê? Que vai iluminar o nosso caminho. A oração, ela é um instrumento que a gente precisa utilizar não só nos momentos que está muito difícil,
às vezes a gente pensa em fazer oração só quando está muito ruim. Nossa, está muito ruim, está muito difícil, estou passando por um problemão. Não, tem que ser todos os dias. Lá no Boa Nova, quando Jesus está ensinando os discípulos a fazerem a oração, que está lá no capítulo sobre a oração dominical, tem uma parte que Jesus está conversando com Simão Pedro e ele fala: olha, Simão Pedro, um dia a oração vai ser como respirar. A gente vai estar em sintonia com o Pai como se fosse respiração. Vai ser algo simples e vai ser algo automático, de tão elevado que vai estar a nossa mente. Então é essa lâmpada, é essa luz acesa que vai guiar o nosso caminho. Mas não te esqueças de que somente amparando os nossos irmãos inexperientes e frágeis, caídos e desditosos, é que de fato honraremos a bênção de nosso Pai. Ou seja, só quando nós estamos fazendo esse movimento pelo coração, porque todo esse texto, o conceito de adoração, o conceito de fraternidade, tudo isso é um movimento do coração. E é só quando a gente faz esse movimento do coração é que de fato nós honraremos a bênção de nosso Pai. E aí, como no começo, vou terminar na hora certinha. Como no começo eu tinha falado que a leitura tinha uma coisa misteriosa, tinha uma coisa interessante, ontem de manhã eu estava lendo assim, estudando ainda para a fala aqui, e aí eu achei um trechinho de um outro texto do Emmanuel, que é do livro Passos da Vida, está no capítulo 22, que vai fechar aqui a fala da noite. Pede a providência divina aquilo que te falta, suprindo, quanto possível, aquilo que falte aos outros. A vida te ajuda para que ajudes. Deus te dá para que dês. E bom, agradeço vocês pela escuta generosa e vocês já fizeram a caridade de hoje, viu? Me escutando. Muito obrigada. Fazer a prece? Vou fazer a prece, pessoal. Isso não sabia. Então, vou convidar a todos agora para nós elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, o nosso Mestre que vendeu, aos amigos de luz, agradecer por essa oportunidade, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, por esse dia de hoje. Eu peço para que tudo transcorra bem no andamento da casa, nos outros trabalhos da casa, de hoje e do restante da semana. Peço para que as palavras tenham sido palavras de luz, que possam ter ajudado alguém, que possamos levar esses conhecimentos para fora dos portões da casa espírita e que possamos, ao retornar para os nossos lares, retornar em segurança, com o auxílio da espiritualidade amiga, tenhamos uma excelente noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja.